No programa Caminho do Sucesso de hoje, acontece a seguinte manchete: cisão do Carrefour em 3 partes. Empresa Dia, Carrefour e Carrefour Property Imobiliário. Nós temos que fazer as considerações a respeito desta manchete. Esta manchete nos conduz à seguinte situação: a expressão cisão. O que é cisão em uma empresa? Cisão significa fazer a divisão através de uma empresa, dividir em 2, 3, 4 ou 5 empresas. Então nós, quando temos uma empresa e fazemos a partilha dela, do seu patrimônio, e daí obtemos mais de uma empresa, ou seja, 2, 3, 4 ou 5 e assim diante, nós estamos fazendo um processo de cisão. Para que se faz a cisão? Procura-se fazer a cisão porque ou os sócios patrimoniais resolvem dividir o seu patrimônio e cada qual administrar a nova empresa formada ou as novas empresas, ou por uma questão de gestão e melhoria de desempenho. No caso do Carrefour, procurou-se optar pela segunda questão. Eles estão fazendo a cisão por uma questão estratégica, procurando visar com que as novas unidades administrem e muito bem cada uma das suas partes, seus segmentos. Assim então, o Carrefour está pretendendo dividir, por exemplo, no Carrefour Property. O que seria isto? Seria administrar toda a parte patrimonial e imobiliária do Carrefour. Eles possuem cerca de mais de 1.000 diferentes unidades e prédios em todo o mundo. Pretendem então colocar isto na Bolsa de Valores, verificar o investimento imobiliário e dar um tratamento à parte, e não como hoje ela funciona naturalmente em conjunto em uma unidade só. Então, Carrefour Property iria administrar o seu patrimônio imobiliário. O Carrefour Dia era, na verdade, uma outra unidade que eles estão a criar, que seria uma espécie de um supermercado popular. Como existem os chamados hipermercado, hipermarca do Grupo Pão de Açúcar. Ou seja, criar unidades do Carrefour não tão sofisticado, não tão assim com grandes investimentos suntuosos, mas sim uma rede de supermercado mais simples, mais popular, que venda produtos mais populares a preços mais baixos. Isto então seria uma outra marca. E também daria continuidade ao atual Carrefour, da forma e formato e no desenho que eles têm hoje. Entende eles que assim fazendo, eles vão economizar gastos e naturalmente vão aperfeiçoar o desempenho da empresa e aumentar a lucratividade e naturalmente a viabilidade econômica. O que tem se notado é que o Carrefour, nos últimos 3 a 4 anos, tem enfrentado realmente uma crise muito grande. Avaliando o seu estágio e a sua cotação na Bolsa de Valores, notou-se que a cotação em euros, eles estavam antes em 53 euros por ação. Hoje está em 36, ou seja, significa que houve um decréscimo de cerca de 36% na avaliação da Bolsa de Valores em relação à cotação do Carrefour. Ou seja, o Carrefour tem sofrido prejuízos incalculáveis. Ainda, de outra parte, o Carrefour Brasil, por exemplo, aqui do Brasil, ele teve uma auditoria feita por uma grande empresa de auditoria. E esta empresa também não constatou vários tipos de erros e, na verdade, fez um relatório final de auditoria onde concluiu-se que não havia tantos prejuízos. Havendo depois uma segunda auditoria, constatou-se que o rombo era muito maior do que se esperava. Aí o Carrefour Brasil realmente tem mostrado que nos últimos anos tem tomado um prejuízo vultoso. Portanto, o tema de hoje é a respeito da importância da cisão que pode ser aplicado para momentos de crise, para uma nova gestão, para uma nova administração ou para a separação de patrimônio entre sócios. No programa de hoje,
que nós estamos a encerrar, nós temos algumas mensagens a deixar e também algumas conclusões. Na primeira entrevista com o senhor Amaury Cruz Couto, presidente do Grupo Louçúcar, ele nos deixou algumas lições fundamentais. A primeira delas, que ele fez questão de ressaltar, é que para algo dar certo, é preciso que você, empresário, você acredite e você goste daquilo que você faz. Então, acreditar e gostar do que você faz, crer na sua capacidade, no seu potencial e gostar e amar daquilo que você faz é fundamental para o sucesso de qualquer empreendedor. Afora este aspecto, ele deixou uma lição fundamental: sempre avançar, sempre crescer, sempre inovar, sempre buscar novas tecnologias. Nesse sentido, ele colocou que a Louçúcar iniciou com um produto e hoje tem centenas e centenas de produtos, os mais diversos, que faz a saúde do povo brasileiro. Também ele colocou algo fundamental. Quando nós questionamos a participação da família, ele colocou que esta questão é recorrente, muito importante. Entretanto, não se deve colocar os familiares, os filhos, a esposa, os parentes, simplesmente por colocar na empresa. Deve-se profissionalizar os familiares. E os familiares devem trabalhar com profissionalismo, com respeito realmente à corporação, trabalhar tanto quanto ou muito mais qualquer um dos seus profissionais. Também nós tivemos a presença do professor Neio. O professor Neio Gualda Pérez, grande economista, falou sobre a diferença que existe na economia entre a micro e a macroeconomia. A sua importância, sobretudo a importância da educação econômica. Aqui no Brasil, nós não temos o hábito de colocar nos bancos escolares uma disciplina de educação econômica. Eu entendo que seria fundamental, realmente, como o professor colocou. Toda criança, toda jovem, toda dona de casa deveria ter uma noção de economia doméstica. Controlar as despesas do lar, da sua família, por aí começa-se uma noção já de microeconomia. E daí partir para a macroeconomia. O professor falou também da perspectiva que nós temos da economia para a região, para o estado, para o Brasil e para o mundo. Realmente é muita alvissareira. Alvissareira para Maringá e para a região, porque nós temos uma economia forte e pujante. Mas também colocou que a economia a nível Brasil, ela está um tanto, vamos dizer assim, com o freio de mão. Por que razão? Porque haverá uma contenção na economia, na parte de gastos. O gasto e o controle do juro deverá ser fundamental para manter a economia do Brasil nos eixos. E a nível mundial? A nível mundial, enquanto nós não melhorarmos um pouco a economia americana, a economia europeia, e também ficarmos contando apenas com o crescimento dos BRIC, que são as economias do Brasil, da Rússia, da Índia e da China, nós temos que naturalmente esperar por dias melhores. Então, na economia mundial, haverá ainda uma espécie de freio de mão. Mas a nível Maringá, nível Paraná e nível Brasil, nós podemos esperar sempre dias melhores, ou pelo menos a manutenção da economia um tanto aquecida em todo o nosso país. Senhoras e senhores, telespectadores, caros empresários, estamos encerrando mais um programa Caminho do Sucesso e nós convidamos você para assistir na próxima segunda-feira mais um programa Caminho do Sucesso, um programa feito para o empresário, para o empreendedor, para que realmente você caminhe no caminho da inovação, do crescimento e naturalmente da lucratividade e de realização dos seus objetivos e seus propósitos. Até uma próxima oportunidade e fiquem para o próximo programa que o RTV Canal